إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. O verdadeiro louvor pertence a Allah. A Ele adoramos, a Ele imploramos ajuda, nele cremos, nele confiamos, a Ele buscamos refúgio contra o mal de nossas ações e o mal de nossas intenções. Aquele a quem Ele orienta é o orientado, e aquele a quem Ele não mostrou a orientação jamais encontrará tal orientação. Presto testemunho de que não existe nada que mereça a adoração a não ser Allah, sozinho, sem sócios, sem parceiros. Dele é a soberania e dele é o louvor, e Ele sobre todas as coisas é onipotente, e Ele sobre todas as coisas é onisciente. Na mão dele está o bem, e Ele é aquele que faz o que Ele deseja, faz o que lhe apraz, glorificado e exaltado sejas. A melhor das palavras é a palavra do livro de Allah, e a melhor das orientações é a orientação do nobre, querido e amado profeta sallallahu alaihi wasallam, ao qual não haverá profeta após ele, ao qual não haverá livro luminoso ou orientador após o dele, sallallahu alaihi wasallam. Aconselho-me e a vós, usikum wa nafsi bi taqwallah tabaraka wa ta'ala, wa kama qala rabbuna tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala fi kitabihi al-aziz, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. Amrun min Allah tabaraka wa ta'ala likaffati al-ibad, lil-ibad ajma'in. كما قال ربنا تبارك وتعالى وهو يأمرنا كما قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah tabaraka wa ta'ala, Ele está nos ordenando, assim como está nos aconselhando, assim como está nos exortando, nos orientando, ó vós que credes, temam a Allah. Temam a Allah com a verdadeira temência e não morreis senão como sendo submissos. A Ele glorificado sejas. Se fôssemos pensar que nós poderíamos deter o viver e o morrer, o acordar e o descansar eterno, se estivesse em nossa mão, Allah tabaraka wa ta'ala fala: وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Vocês não devem morrer. Vocês não irão morrer, vocês não podem morrer, a não ser sendo submissos a Ele, a não ser sendo contritos a Ele, a não ser sendo dentre aqueles que seguem os caminhos dos profetas, mensageiros, admoestadores e alvissareiros. Subhanallah, um dito grande e pesado. Na nossa palestra passada, havíamos falado sobre alguns sinais, algumas frases, alguns versículos, algo dentre a palavra de Allah tabaraka wa ta'ala que inicia a sua palavra. Pegamos o dito A'udhu billahi minash shaitanir rajim, um dito ao qual o profeta sallallahu alaihi wasallam nos trouxe através dele benefícios, para que você levante e leia o livro de Allah, para que você que quando está com medo se refugie em Allah. Não ficará um servo desamparado, não ficará um servo desabrigado, não ficará um servo abandonado, deixado no tempo. Pelo contrário, um servo que se ampara em Allah. Em seguida, pegamos aquilo que abre o livro de Allah tabaraka wa ta'ala, da mesma forma que Sulaiman, alayhi salatu wassalam, quando enviou a sua carta, o seu comunicado para um reinado terreno, desta dunya, começou com o nome de Allah tabaraka wa ta'ala. Então, ó a mim mesmo, ó pais, ó irmãos, ó filhos, ó amigos, comecem os seus diálogos com o nome de Allah tabaraka wa ta'ala, da mesma forma que Salomão, que a paz esteja sobre ele, começou falando. Em seguida pegamos um versículo, aquele ao qual abre o livro de Allah tabaraka wa ta'ala, com o louvor. Allah azza wa jal menciona falando Alhamdulillahi Rabbil Alamin, um versículo que memorizamos, um versículo que ensinamos. As nossas crianças, todas elas devem estar intactas com esta ayah, com estes ayat, com esses versículos do Corão, do livro de Allah tabaraka wa ta'ala, principalmente Al-Fatiha. Por quê?
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Não existe oração para aquela pessoa que não leu a mãe do livro, para aquela pessoa que não leu Al-Fatiha. Então, ó pai, ó irmão, ó filho, quão grandiosa será a tua hasana se você orientar o teu filho a aprender Al-Fatiha, apenas isso, apenas esta ayah, ou esses ayat, esses versículos de Allah. Toda salah que essa criança fazer, toda oração que a criança fazer, em seguida aos filhos dela, a descendência dela, ensinar, terá uma recompensa para ti. E o que paramos de pensar os nossos pais, uma vez da dunya, parou-nos, nos pegou pela roupa e nos levou à masjid. Para ouvir o quê? Os versículos de Allah Tabaraka wa Ta'ala. São recompensas que seguem. A mesma coisa que o teu pai, vivo, alhamdulillah, ou falecido, rahimahullah, Tabaraka wa Ta'ala, terá a partilha da recompensa. Então que não deixamos essa cadeia de transmissão morrer. Essa cadeia de transmissão da recompensa que é levada até o dia do Qiyamah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. O louvor pertence a Allah, o Senhor do mundo, dos mundos, dos universos. O verdadeiro louvor. وفي هذه الآية ذكر الله تبارك وتعالى أن الحمد له تبارك وتعالى والآل التعريف الذي موجود في الكلمة هناك للتخصيص أن الحمد كله لله تبارك وتقدس وتعالى جميع المحامد له تبارك وتقدس وتعالى الحمد لله ليس لأي أحد وإنما هو لله تبارك وتقدس وتعالى لأنه كما قال نفسه تبارك وتعالى رب العالمين هو رب تبارك وتقدس وتعالى. O louvor é para Allah, o Senhor dos mundos, o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, a verdadeira boa palavra que você irá falar. Ó meu irmão, se eu desejo louvar, louvo a Allah. Se eu desejo adorar, adoro a Allah. Se eu desejo suplicar com tasbih, ou tahmid, ou takbir, é para Allah tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala, pois Ele é o Senhor, Huwa Rabb, Ele é o Senhor. E o que significa Allah é o Senhor? Ouvimos sempre, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah tabaraka wa ta'ala mencionou o louvor é para Allah, o Senhor dos mundos. Então qual é o significado da palavra Senhor? E por que será que os profetas e mensageiros, a maioria usava na súplica a palavra Rabb? Allah tabaraka wa ta'ala ذكر في كتابه العزيز الكلمة الرب أنه الرب فما هو الرب أو من هو الرب تبارك وتقدس وتعالى هو الذي كما قال من المفسرين رحمهم الله تبارك وتعالى الرب هو الذي يربي المخلوقات أو المخلوقين أو الناس أجمعين أو الملك من الملائكة والجن أجمعين سبحان الله هو الذي يرب. فكما ذكر في كتاب الأصول الثلاثة لإمام محمد ibn Abdul Wahhab rahimahullah tabaraka wa ta'ala كما قال إذا سألك من ربك قل هو الذي رباني ورب كل شيء. Foi mencionado no livro Os Três Princípios do Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah tabaraka wa ta'ala, quando chegou falando: se alguém te perguntar quem é o teu Senhor, você fale: o meu Senhor é aquele que me assenhoriou, que me cuidou e cuida de todas as coisas. Então Allah tabaraka wa ta'ala, antes de existir tudo, كان الذي دبر كل شيء وما كان معه أحد. Allah tabaraka wa ta'ala دبر الأمور tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala ثم خلق. Allah planejou, em seguida criou todas as coisas e não existia nada junto a ele. Em seguida Allah tabaraka wa ta'ala هو الرزاق ذو القوة المتين, é aquele sustentador, possuidor de uma força gigantesca, magnífica. Ele é aquele que nos planejou, em seguida que nos criou, em seguida que nos sustentou. وَمَلَكَ كُلَّ شَيْءٍ مَالِكٍ يَوْمِ الدِّينِ كما قال تبارك وتعالى في الفاتحة نفسها سبحان الله. Soberano do dia do juízo. Allah é aquele que nos planejou, aquele que nos criou, aquele que nos sustentou, está nos sustentando. É aquele que possui, que está nos possuindo, nosso possuidor, o nosso Senhor, o nosso soberano tabaraka wa ta'ala. Então Ele é o Senhor. Olhem só, a palavra Rabb engloba tudo isso. Al-Mudabbir, Al-Khaliq, Al-Raziq, Al-Malik, tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala. Esse é o significado de Rabb, o Senhor. Então por isso que os profetas e mensageiros, eles conheciam o significado da palavra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ó nosso Senhor, a palavra Rabb, nos acrescente nessa dunya recompensa, e na outra dunya, e na outra vida akhira recompensa, e nos afaste do castigo do fogo.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Subhanallah. Ou كما قال تبارك وتقدس وتعالى. Ó nosso Senhor, os profetas e mensageiros começavam com a palavra Senhor, pois eles sabiam do significado embutido dentro dessa palavra. Porém, a criatura deve saber que o louvor é para Allah, o Senhor dos mundos. E todas as coisas fora Allah são Al-Alamin. Tudo aquilo que está fora de Deus, glorificado sejas, é o mundo, é o universo. Subhanallah. Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Os sábios pegaram este versículo falando e adorem Allah e não associem nenhuma coisa a Ele. Esta palavrinha coisa pode ser interpretada. Adore Allah e não associe nenhuma coisa. O ser humano é uma coisa do universo. Os anjos são coisas do universo. Os demônios são coisas do universo. Os animais são coisas do universo. As terras, plantas são coisas do universo. Então, ó criatura, adore Allah e não associe nenhuma coisa a Ele, glorificado e exaltado sejas. O louvor pertence a Allah, o Senhor dos mundos. Aquela criatura que pensou, este é o Senhor dos mundos. Então Ele, poderoso, gigantesco, pode ser injusto. A criatura pensa isso. Porém, Allah explica mais ainda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. حتى لا هذا العبد يظن أن ذلك تبارك وتعالى عظيم تبارك وتقدس وتعالى ذو القوة المتين تبارك وتقدس وتعالى. قد يظن العبد الفقير إلى الله تبارك وتعالى أن الله هو ظالم أو ما شبه ذلك من الأمور، ونعوذ بالله تبارك وتعالى أن نقول عن الله هذا سبحانه. لكن هذا الإنسان لا يعلم إلا ما يريد الله تبارك وتقدس وتعالى. والله تبارك وتعالى يفسر كلامه حتى لا يظن أنه ظالم الرحمن الرحيم، أنه رحمن ذو الرحمة وهو الذي نفسه يرحم العباد برحمته تبارك وتعالى. Até que os servos não pensem que Allah é injusto, Allah mencionou o misericordioso, o misericordiador. O misericordioso, Ar-Rahman, aquele que tem a Rahma, a misericórdia. Ar-Rahim, aquele que dá a misericórdia. Pegamos um exemplo da dunya para encerrarmos nossa primeira parte. Não é senão, subhanallah, eu peço um carro emprestado para alguém, a pessoa me empresta aquele carro. Em seguida andei e desfrutei do veículo, o que eu desejei fazer. Em seguida vou devolver o carro para o dono dele e agradeço ao vizinho. O vizinho vai falar, por que você me agradeceu? Você deve agradecer ao dono do carro. Ele é o que tem o direito, ele é aquele que merece o agradecimento. Então o exemplo de Allah é maior sobre todas as coisas. Allah é o misericordioso, Ar-Rahman. Se é o misericordioso, é o único que tem a misericórdia, é o único que deve ser pedida a tal misericórdia. Ele é Al-Ghaffar, o perdoador. É o único que tem o perdão, é o único que deve ser buscado o perdão. Ash-Shakur. Allah é aquele que é o agradecido. É o único que merece o verdadeiro agradecimento. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. E para Allah são os mais belos nomes e atributos, glorificados e exaltados sejas. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fad'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وتحدثنا أن الله تبارك وتعالى أخبر في كلامه تبارك وتعالى أنه المستحق للمحامد كلها، أن الله تبارك وتقدس وتعالى قال الحمد لله. الحمد شيء خاص له تبارك وتقدس وتعالى. O louvor é algo que é privatizado, é algo que é unicamente pertencente a Allah tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala. O significado disso é que se pegarmos um louvor e jogar para outro além de Allah, estaremos caindo no pior dos pecados. Estaremos caindo na maior das injustiças. Não é senão injustiçar o Allah tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala, e Ele é aquele que, se as criaturas o injustiçarem, não irá reduzir do seu reino nada, em nada. E se todas as criaturas o adorarem da forma que ele ama e fica satisfeito, não irá acrescentar em seu reinado nada. Tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala, Allahu Akbar. Porém, mesmo assim, ele menciona que o verdadeiro louvor só pertence a ele, pois ele é o Senhor dos mundos, o planejador dos mundos, o criador dos mundos, o sustentador dos mundos, ó servo de Allah.
não corra para o sustento a não ser para Allah. Não corra no planejamento da tua dunya a não ser para Allah. Subhanallah, quando queremos construir uma casa, vamos para um engenheiro, o arquiteto, e confiamos nele. Eu até desenho a planta, um exemplo assim, entrego a ele. Entrego-lhe a planta, confiando nele, a planta do imóvel, subhanallah. Confiando. Ele vai planejar como será o que vai gastar de massa ou de outras coisas afins, de materiais. Ele está planejando. Porém, confiamos em Allah Tabaraka wa Ta'ala, que é o único que nos criou e decretou, planejou, em seguida decretou os nossos decretos, os nossos afazeres da dunya. Então, que não corramos a não ser para Allah, que não busquemos o sustento, o rizq, a não ser de Allah, que não buscamos refúgio em um socorredor, um soberano, a não ser em Allah Tabaraka wa Ta'ala, e que não louvemos a não ser a Allah Tabaraka wa Ta'ala. A nossa criança, o nosso filho, deve saber desde o íntimo dele que o louvor pertence a Allah. Ó meu filhinho, eu, seu papai, te dei uma bala. Obrigado, papai, sim, mas alhamdulillah. Jogue essa planta, essa semente no coração da criança para que ele agradeça sempre a Allah. Ó meu filhinho, antes de comer, diga Bismillah. Em seguida, alhamdulillah, louve a Allah, pois Allah é o único que merece o louvor. Falando assim diretamente para a criança, até que ela nasça, cresça com aquilo dentro do coração dela. E aquela recompensa que ela terá aplicando, passe para ti também, no dia do Qiyamah. O dia, Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, o dia que o ser humano se levantará e ficará perante Allah, o Senhor dos mundos, para serem julgados. Malik yawmiddin. O dia que o pai levantará com uma coroa e não saberá de onde está vindo. Allah mencionará para ele: você não viu teus filhos? Fizeram boas ações para ti, suplicaram por ti, recitaram os versículos meus para ti, ou por ti, incentivaram o bem e coibiram o ilícito, apenas pelo que você plantou neles. Subhanallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin. São versículos que Allah Tabaraka wa Ta'ala está falando apenas dele. E os versículos mais poderosos do Quran são aqueles versículos que só falam sobre Allah. Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Só fala sobre Allah. Suratul Ikhlas, capítulo 112. Só fala sobre Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Não ordena e nem proíbe. Só fala sobre Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin. Só fala sobre Allah. Então suplicamos a Allah Tabaraka wa Ta'ala que nos faça dentre aqueles que são aqueles que louvam a Ele, glorificado sejas, que pedem perdão apenas a Ele, glorificado sejas, e que buscam misericórdia apenas dele. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al baynana wa la fina wa la ma'na wa la fi ahlina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لك الحمد أكمله ولك الحمد أجمله. اللهم لك الحمد في الدنيا والآخرة. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم أجمعين. ولا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح.